E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, de verdade. Bom, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e se você não me segue no Instagram, por favor, vai lá e me segue pedro.komatsubara. E o pessoal fez várias perguntas ali, eu vou responder algumas nesse vídeo. Vamos lá então. Primeira pergunta, CS Gomes, vai morar no Japão? Bom, pra quem não sabe, meu sobrenome Komatsubara vem porque meu pai ele é japonês. Minha mãe foi morar no Japão, conheceu meu pai lá, se casou, teve eu. Então eu tenho a minha história totalmente atrelada a essa cultura oriental, cultura japonesa. Isso daqui veio do Japão, esse negócio é mais velho do que eu. Ao mesmo tempo que eu tenho convicção que eu e minha esposa, a gente tem um chamado missionário e o Japão ele arde muito no meu coração, ele queima muito a nação japonesa. Eu não sei se Deus ele tem um plano pra minha vida lá de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, pra minha vida toda eu morar no Japão, não sei, mas eu sei que no futuro bem próximo eu vou estar pisando no Japão. Então se você quer saber os próximos passos, nem eu sei ainda, mas se você quer saber, continue assistindo os próximos episódios desse canal. Mas sim, o Japão é uma terra muito interessante porque, além de eles terem um índice muito alto de educação, de economia, de todas as áreas que você pode imaginar de uma sociedade muito elevada, ao mesmo tempo é uma nação que tem em torno de 1% da população de cristãos. Ou seja, quase um país não alcançado. O índice de cristãos naquela nação é muito baixo. Então, se tem um local que necessita do evangelho, do amor de Jesus Cristo, que ele derramou por todos nós, esse local é o Japão. E se depender da minha pessoa, eis-me aqui. Vamos lá. Próxima pergunta. Gabriel, o que te levou a estudar psicologia? Para quem não sabe, eu faço faculdade de psicologia. E antes de eu fazer faculdade de psicologia, eu fazia faculdade de teologia. E na faculdade de teologia tem uma cadeira muito legal que é a parte de psicologia pastoral. Como você tem apenas uma disciplina nessa cadeira que você aprende basicamente um pouco sobre psicologia, eu logo de cara fiquei apaixonado. Entretanto, desde pequeno eu sempre fui muito interessado de estudar o comportamento humano, de entender a forma que o cérebro funciona, que as pessoas se interagem, entender porque umas pessoas são mais divertidas, outras são mais melancólicas, outras são mais falantes, outras são mais tímidas, outras falam muito de si, outras não gostam de falar muito de si. Por que as pessoas são do jeito que são? O que é a história delas? O que condicionou essas pessoas a chegarem na sua personalidade? Então, desde pequeno, eu sempre fui muito curioso, né, nesse quesito de entender. E fazendo a faculdade de teologia, eu tive esse contato com a psicologia. Claro que, como foi uma disciplina, não se compara a fazer uma faculdade que tem 5 anos de duração com uma única disciplina da faculdade de teologia. Para mim isso foi muito interessante, Eu tive esse contato e quis estudar mais a fundo, quis estudar como uma ciência, e toda ciência, como você sabe, ela faz um recorte. Ela faz um recorte do objeto de estudo e de como ela vai estudar o homem e de como ela vai entender. A biologia, ela estuda o homem, mas partindo de um recorte específico. A filosofia estuda o homem partindo de um recorte específico, mais na área de antropologia ali. A fisiologia estuda o homem, a medicina estuda o homem, a química estuda o homem, mas todas as ciências partindo de um recorte específico daquilo que é o seu objeto de estudo. E a psicologia em si, ela estuda o homem a partir do seu comportamento. Claro, tô falando de grosso modo aqui, né? Mas claro, quando fala psicologia, existe várias correntes, não existe psicologia. Eu sempre falo que deveria ser psicologias no plural, porque tem psicanálise, que é a mais famosa, mas não é a única corrente que existe. Tem psicanálise, tem TCC, teoria cognitivo comportamental, você tem a logoterapia do Viktor Frankl, você tem, inúmeras escolas, e é muito interessante. Então, basicamente, o que me levou a estudar psicologia foi a minha curiosidade do comportamento humano, entender as pessoas. Claro que é uma presunção, eu queria dizer aqui que a psicologia consegue entender o homem na sua totalidade. Como eu disse, ela faz somente um recorte. O homem ele é muito mais do que apenas um ser que tem apenas comportamentos, ele é biológico, a gente tem um corpo também, a gente tem o nosso espírito, a gente é um ser espiritual também. Então a psicologia não é um recorte, ela é uma ciência, ela se propõe a estudar aquilo que é o seu objeto de estudo. Próxima pergunta. Se Deus é bom, por que o mal existe? Essa é uma pergunta clássica, é o teorema de Epicuro, né? Se Deus sendo bom, por que o mal existe? Eu tenho certeza que você já ouviu aquela historinha de que, assim como o escuro não existe, a ausência de luz, da mesma forma o mal não existe, a ausência de Deus. O que eu tô conceituando como mal? Uma entidade mesmo? Ou é uma ação, é uma força? Deixa eu contar uma história. Eu lembro uma vez que um homem tinha uma fazenda, ele tinha vários cavalos, e um dia os cavalos eles fugiu, todos eles foram embora. E aquele homem ficou desesperado, todos os cavalos, a riqueza daquele homem estava naqueles cavalos, e ele falou, meu Deus, e agora o que vai ser? Passou uma semana, todos os cavalos voltaram, de uma forma que não tem explicação. Eles voltaram e falou, uau, isso foi muito bom. Eu te pergunto, os cavalos terem voltado, foi algo bom ou foi algo ruim? Aparentemente foi algo bom, né? Aí passou mais um tempo, o filho dele, que era um atleta de alta performance, o filho dele ia concorrer às Olimpíadas, ele estava ali andando em um dos cavalos, ele acabou caindo e quebrando a perna.
o fêmur. Nunca mais aquele menino poderia competir em alta performance como ele competia antes do acidente. Eu te pergunto, os cavalos ter voltado foi algo bom ou foi algo ruim? O acidente foi algo bom ou foi algo mal, foi algo ruim? E aquele cara falou, cara, por que isso aconteceu comigo? Meu filho teve um acidente, eu não poder competir mais, acabou o sonho dele. Passou um tempo, explodiu uma guerra naquele país, todos os jovens foram chamados para lutar em prol da sua pátria. Mas teve um garoto naquele vilarejo que não foi chamado, porque ele tinha a perna quebrada. Eu te pergunto, ele ter quebrado a perna, foi algo bom ou foi algo ruim? Milhares de jovens que foram para aquela guerra morreram. Ele não morreu. Assim como o John Piper fala sobre isso, eu olhar a questão do bem e do mal é como se fosse, sabe, um mosaico. Vou botar uma imagem aqui de um mosaico. Existia muito nas igrejas medievais. Se eu olhar um vidro daquele de uma forma isolada, um caquinho de vidro, falar que sentido tem nisso aqui? Qual é a beleza? Qual é a função disso? Agora, quando aqueles caquinhos de vidro estão todos juntos, uns com os outros, forma aquelas lindas imagens que você está vendo aí. Muitas vezes o mal que eu estou vivendo é exatamente isso, é esse pequeno caco de vidro na minha vida, mas eu estou olhando de uma maneira micro. E quando eu olho de uma maneira macro, aquele mal não é um mal apenas, mas é uma condução de Deus, meu propósito. Assim como foi com José, ele falou, o mal que vocês tentaram contra mim, falou para os irmãos dele, depois que ele se revelou para os irmãos. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou isso em bem. Ele só chegou na posição de governador do Egito, porque os irmãos dele foram maus com ele. Então essa é a grande pergunta, o que eu entendo como mal. Próxima pergunta, pessoas, comportamento e relacionamentos. Qual forma acredita ser equilibrada para se viver? Eu vou ser bem simples na resposta. Cada pessoa é singular. Você não pode colocar as pessoas numa caixinha e querer se relacionar com elas da mesma maneira que você se relaciona com outras pessoas. Cada pessoa é singular, cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem o seu comportamento. Então, busca entender a forma que o outro é. Isso vai te ajudar bastante. O relacionamento não deve ser padronizado, mas ele deve ser personalizado. Mais uma pergunta. Qual a experiência mais linda que já teve com o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive várias experiências com o Senhor. De ver curas, de ver, sabe, o sobrenatural de Deus, sabe? Eu tenho muita história pra contar, mas a experiência mais linda que eu tive com o Senhor foi o dia que eu entendi que eu era salvo. O maior milagre que eu posso contar que houve na minha vida foi a casa que eu comprei, ou foi o emprego que eu conquistei, ou foi a faculdade que eu passei, ou foi a cura de uma doença. Eu preciso rever aquilo que eu acredito. Porque o maior milagre que poderia acontecer é que o Filho de Deus se fizesse homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Mais uma pergunta. Se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele não consegue levantar? Muito boa essa pergunta. Essa pergunta, ela sempre aparece, né? Bom, eu preciso entender o que é a onipotência. Esse é um grande problema, porque muitas vezes eu olho para as características de Deus de uma maneira isolada e tendencio a acreditar que Deus tem um comportamento que ele não tem. É que nem eu olhar somente para a justiça de Deus. Falar, nossa, como ele é duro, ele é pesado. Mas se eu não olhar para o amor dele equilibrado com a justiça, eu vou ter um problema. Da mesma forma, se eu olhar somente para o amor dele, talvez eu vou enxergar um Deus que não é o Deus bíblico. Porque da mesma forma que ele tem amor, ele tem justiça. Deus, ele é onipotente, ele é, mas ele também é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele tem consciência, ele não se contraria. Então o que é a onipotência? É Deus ser o todo-poderoso para criar uma pedra que ele não possa levantar. Então se ele é todo-poderoso, ele pode criar logo, ele cria uma pedra que ele não pode levantar, então ele não é o todo-poderoso, porque ele criou algo que ele não pode fazer depois, que é levantar uma pedra que ele não possa levantar. Se eu olhar somente para a onipotência, eu vou ver que Deus, ele não tem o todo-poder, mas ao mesmo tempo que ele é onipotente, ele também é onisciente. Então Deus não pode fazer algo que contraria aquilo que ele é, contraria a sua essência. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. A gente tem o poder de fazer coisas que Deus não tem o poder de fazer, e mesmo assim nós não nos tornamos onipotentes. Por exemplo, Deus não pode mentir, a gente pode mentir. Deus não pode roubar, a gente rouba. Deus não pode se contrariar, a gente se contraria. Deus não pode pecar, porque ele é santo e a gente peca. Então não é porque eu não sou capaz de fazer algo que significa que eu não sou onipotente, porque senão Deus não é onipotente, ele não pode fazer 1 milhão de coisas. A grande pergunta não é se Deus pode ou não pode, a grande pergunta é para quê? Daria para gastar bastante tempo falando sobre isso, mas Deus não pode se contrariar. Criar uma pedra tão pesada que ele não possa levantar, isso por si só é uma grande falácia. Ao momento que ele criasse isso, ele estaria se contrariando, e Deus não é somente onipotente, ele também é onisciente, ele tem todo o poder intelectual. E por isso que eu quero passar a eternidade toda com ele, que eu tenho 1 milhão de perguntas para mim aprender. Como eu disse, se você não me segue no Instagram, por favor, vai lá e me segue, pedro.comatsubara. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar se isso faz sentido. Comenta aí embaixo mais perguntas que você gostaria que eu gravasse nos próximos vídeos. Valeu, tamo junto, é isso aí, fui!